Por que a gente deu esse nome de sistema da dívida, não é? Para esse seminário? Aliás, a corrupção e o sistema da dívida. A corrupção porque está todo mundo aí, né, com essas notícias achando que o problema do Brasil é essa corrupção aí do Petrolão, do Mensalão e outros escândalos, né? Realmente isso aí é um problema muito grave, mas não é isso que trava o Brasil. Tem uma corrupção muito maior, que é a corrupção institucionalizada no sistema da dívida. Então, por isso que é corrupção e sistema da dívida. E o que é sistema da dívida? Sistema da dívida é uma expressão que nós inventamos. Porque a dívida pública não é algo isolado, funciona como um sistema. Essa é a maior evidência da auditoria. Nós chegamos a esse termo a partir das experiências de auditoria. A partir do momento em que nós evidenciamos um mesmo modus operandi, um mesmo esquema, que segue, resumidamente, isso aqui, ó. Utilização do endividamento público às avessas. Porque nós não podemos fazer um discurso moralista em relação ao endividamento público, endividamento é mal, Não, o endividamento público pode e deveria ser um instrumento muito importante para captar recursos para viabilizar políticas públicas. Só que quando nós auditamos, investigamos, o que nós estamos encontrando? A utilização do endividamento público como um mecanismo de subtração de recursos. E uma atuação que se reproduz em âmbito nacional no Brasil, se reproduz em outros países, se reproduz no âmbito dos estados, é o mesmo esquema que trata de dívidas sem contrapartida. Dívidas são geradas. E a partir do momento que elas são geradas, aí começam os mecanismos financeiros que fazem com que ela se multiplique por ela mesma, né? O maior beneficiário do sistema da dívida, o setor financeiro, né? Para operar, esse sistema utiliza esse conjunto de engrenagens, por isso que esse é o mote, né, desse seminário, um conjunto de engrenagens que vão se combinando. Então, o sistema da dívida, ele utiliza um modelo econômico voltado não para o desenvolvimento socioeconômico. O modelo econômico, quais as nossas metas do nosso modelo econômico? Superávit primário, controle de inflação de uma forma que não controla a inflação, baseado em juros altos e controle de base monetária, que todos dois favorecem a dívida pública. Nós vamos falar daqui a pouco. Os privilégios financeiros, esse gráfico denuncia isso, quase a metade para a dívida pública de todo o orçamento executado, e um sistema legal que ampara esse privilégio financeiro. Porque para conseguir dar essa mordida aqui no orçamento, tem legislação que garante isso, não é? De tal forma que, por exemplo, não se pode pagar despesa corrente. Despesas correntes são salários, gastos que se consomem no período de um ano e juros. Pelo artigo 167 da Constituição, não podemos pagar despesas correntes com dívida. Só se pode utilizar a dívida pública para pagar despesas de capital, investimentos ou amortização de dívida, né? Isso está lá no artigo 167 da Constituição Federal. No entanto, há anos estamos emitindo dívida para pagar grande parte dos juros. Então esse é um privilégio financeiro. E para isso, vem o sistema legal fazendo alguns ajustes para permitir. Quer dizer, é até estranho, né, falar um sistema legal para permitir algo que é inconstitucional, não é? É uma loucura, mas quando é para dívida, pode, né? O sistema político que vota os privilégios para dívida, né? Olha, os lucros das estatais, por lei,
são destinados à dívida? Da parte pública, né? Por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, o setor privado que detém ações dessas empresas públicas, recebe lá seus dividendos. A parte pública das estatais, os lucros, vão para pagar dívida. Por isso que são empresas lucrativas e têm dívidas, né? Porque os seus lucros não são reinvestidos, ela acaba gerando dívida. Todo esse sacrifício dos estados para pagar dívida para a União, o que chega lá na União, por lei, vai para pagar dívida. Tudo isso por lei. Então, todo esse sistema legal, que é votado pelos políticos, em sua grande maioria, financiados por quem? Pelo próprio setor financeiro, não é? Então, aí vocês vão vendo uma engrenagem empurrando a outra, né? A corrupção. A corrupção é essencial para o sistema da dívida. Não só porque ele é corrupto em si, esse exemplo que eu dei dos juros aqui é um abuso. É um abuso contra a nação, uma ofensa à Constituição. Mas, tá lá. E essa outra corrupção que aparece nos jornais é muito importante para o sistema da dívida, porque ela serve ali para desviar o foco, não é? Para as pessoas acreditarem que é essa corrupção do Petrolão, do Mensalão, do Cachoeira, etc., que é isso que impede o Brasil de ter recursos e também impede que as pessoas tenham olhos para enxergar a verdadeira corrupção que está institucionalizada aqui. E no meio disso tudo, a grande mídia, principalmente a grande mídia financiada pelo setor financeiro, não é só vocês verem lá quando abre os grandes jornais, patrocínio, Bradesco, patrocínio e tal, ele já está dito quem que vai fazer o ajuste do que vai sair, do que vai virar notícia e do que não vai virar notícia, né? Então, gente, esse conjunto de engrenagens conformam o sistema da dívida, estão provocando uma dominação financeira com graves consequências sociais, né? Por isso nós estamos promovendo esses seminários regionais em quase todos os estados e vamos combinar com o seminário nacional dia 30 e 31 de outubro em São Paulo. Todos estão convidados. Pode passar. O sistema da dívida se repete nos estados. E o estado do Rio Grande do Sul, foi por isso que eu fiz questão absoluta de vir, ainda que nessa correria, mas eu não poderia deixar de vir aqui prestar solidariedade da Auditoria Cidadã da Dívida, nesse momento, a todos os cidadãos desse estado, porque é um absurdo que salários estejam sendo parcelados, que direitos fundamentais estejam sendo negados, para que o Estado do Rio Grande do Sul continue pagando uma dívida flagrantemente ilegal, ilegítima, que tem problemas de abusos e até fraudes. Não é? Então é disso que se trata. O endividamento dos estados é um esquema. A gênese desse refinanciamento vem de uma carta do FMI. O FMI é que estabeleceu que o Brasil, os estados brasileiros, tinham que refinanciar as suas dívidas. Estabeleceu lá no início da década de 90, demorou um pouco para implementar por conta do impeachment do Collor, aquela coisa toda, mas a lei saiu em 97. Está vendo aí o sistema legal correndo atrás para implementar o sistema da dívida? O refinanciamento dos estados foi um esquema. Antes um pouco do refinanciamento, os bancos públicos pararam de refinanciar os estados. Ora, se nem os bancos públicos lá, a partir de um decreto presidencial, se nem os bancos públicos lá em 97 iriam financiar os estados, algum banco privado iria financiar? Claro que não. Então, isso aí foi uma camisa de força para obrigar todos os estados a entrar nesse esquema de refinanciamento previsto na Lei 9496. Todos os estados foram empurrados. E a regra é draconiana, como eu vou deixar pro Josué explicar. O pacote envolveu exigência de implantação de plano de ajuste fiscal no estado desde 98, privatização de patrimônio, assunção de passivo de bancos no PROES.
O Banrisul daqui foi um dos pouquíssimos que não chegou a ser privatizado, porém, uma parte do passivo do Banrisul foi transferida para a dívida do Estado e vocês estão pagando. E que passivo era esse? Isso que a auditoria daqui vai apurar, né? Nós temos verificado endividamento crescente externo com o Banco Mundial e com bancos privados internacionais para receber recursos desses bancos internacionais para usar esses recursos para pagar a dívida federal. Olha que loucura, não é? Bom, as ilegalidades já falei, e o resultado de tudo isso? Porque tudo isso, gente, não teria tanta... De qualquer forma, tem importância, é infame, mas fica ainda mais grave, porque essas medidas estão provocando consequências. Como é que está a saúde pública? Como é que está a educação pública? Como é que está a segurança pública? Então, essa consequência social é que nos move, não é, a escancarar e a denunciar esse esquema do sistema da dívida em todos esses anos. Bom, para seguir, né, o que o núcleo me pediu, fazer um apanhado das experiências, eu queria fazer essa introdução explicando o que é o sistema da dívida. Agora eu queria explicar, então, um pouco das experiências da Grécia, do Brasil e do Equador. Tá? Me controla o tempo aí, porque eu me empolgo, hein? Então vamos lá, Grécia. Bom, recentemente, né, eu tive a honra de ser convidada pelo parlamento grego para participar da experiência de auditoria da dívida naquele país. Para entender o que acontece na Grécia e para entender por que aqueles acordos que nós analisamos são o que são, é preciso situar o problema na conjuntura da Europa. Todo mundo se lembra da crise de 2008? A crise de 2008? Onde é que estava instalada a crise de 2008? Nos bancos. Europa e Estados Unidos, mas uma crise instalada em que setor? Nos bancos, tá? Os países não entraram em crise em 2008. As economias públicas não entraram em crise em 2008. Quem entrou em crise em 2008 foram os bancos, tá? Então, aquela crise financeira estava localizada nesse setor e houve uma decisão dos países de quê? De salvar os bancos. Salvar, os bancos foram considerados até grandes demais para quebrar, vocês se lembram dessa expressão? Né? E surgiu até livro com isso, foram feitas grandes mobilizações em toda a Europa, mas essas mobilizações não foram capazes de barrar o processo. Então, desde 2008, os países começaram a ajudar os bancos. E esse esquema teria que se aprofundar. Os bancos queriam muito mais, não é? Então, vários fatos foram acontecendo. Em fevereiro de 2009, um documento secreto, notícias saíram de que reuniões de ministros discutiram um documento secreto. E que documento secreto era esse? Um documento que falava exatamente desse aprofundamento de ajuda. Os estados iriam ajudar ainda mais aos bancos. Tá? Por meio desse esquema de alívio de ativos. Como que seria esse esquema de alívio de ativos? O que provocou a crise era o excesso de ativos tóxicos nos bancos. Então os bancos teriam que ficar livres desses papéis. Qual era a saída? Apontaram duas saídas. Transferir esses ativos para os próprios países, para os bancos centrais dos países, ou transferir para algumas empresas ou bad banks, verdadeiros armários, que acomodariam esses papéis podres. Né? Tem até um discurso do presidente do Banco Central Europeu, lá de 2009. Nós já temos a solução para sair da crise, mas tem que esperar a hora certa para sair da crise. Exatamente quando ele faz esse discurso, começam vários atos da Comissão Europeia em relação à Grécia,
de que a Grécia não estava fazendo as estatísticas de dívida corretamente, de que a Grécia não estava registrando a dívida corretamente. Uma sequência de atos, decisões da Comissão Europeia em relação à dívida grega. Essa pressão sobre a Grécia foi aumentando até que em maio de 2010, o elevado déficit grego foi anunciado que existia fraude, que existiam erros na estatística grega, que o déficit fiscal na Grécia era muito maior do que o que vinha sendo anunciado, então a Grécia precisaria ser socorrida. No mesmo dia que foi lançado o plano de socorro à Grécia, o mesmo ato da Comissão Europeia, que tratou desse acordo bilateral para a Grécia, criou uma empresa em Luxemburgo, que tem essa sigla EFSF, tudo parecendo que era para socorrer a Grécia. Só que, o que é essa EFSF? Uma empresa privada. Uma empresa que tem uma sociedade anônima. Quem são os sócios dessa sociedade anônima? 17 países europeus. Os países se comprometeram a garantias para essas empresas, para os países através dessa empresa. Então, essa conjuntura é fundamental para nós entendermos a natureza dos acordos de dívida na Grécia. Como foi conformada o sistema da dívida na Grécia. Então, no mesmo dia, em maio de 2010, em que é lançado o plano de socorro à Grécia, no mesmo dia criam essa FSF, no mesmo dia o Banco Central Europeu lança um programa para compra de ativos no mercado, ilegal. O artigo 123 do Tratado Europeu proíbe que o Banco Central compre títulos no mercado secundário. Não tem problema, lançou o programa mesmo assim. E lançou uma lista de medidas. Nessas medidas, o próprio Banco Central Europeu colocou medidas fora de padrão, para não dizer ilegais, fora de padrão. Então, tudo isso sob a justificativa de turbulência financeira e que, na verdade, são socorro a quem? Aos bancos, não à Grécia, aos bancos. Então, entender essa conjuntura aqui é fundamental para entender a natureza dos acordos que nós analisamos e encontramos lá na auditoria da dívida grega. A auditoria foi uma iniciativa do parlamento grego, não foi do executivo, foi do parlamento. Nós apresentamos apenas um relatório preliminar em junho, apontamos diversas ilegalidades, conseguimos demonstrar que esse endividamento se trata, na realidade, de um esquema para beneficiar o setor financeiro privado. A Grécia não recebe dinheiro. Olha o esquema da dívida. Não recebe dinheiro. Um imensurável custo social. A Grécia está vivendo uma crise humanitária. Apesar de toda essa apuração, o Tsipras convocou um referendo, que foi um referendo histórico, dia 5 de julho. O povo, 62%, disse não a esse plano de austeridade. E austeridade para quê? Aperto para que se pague essa dívida, né? Então o povo disse não à austeridade. Na semana seguinte, o Tsipras começou a defender aquele acordo, que ele antes dizia que se o povo votasse sim, ele iria renunciar. O povo votou não, ele começou a defender o acordo, ninguém entendeu nada, né? Ameaçado de morte. Provavelmente, rolou muita ameaça ali. E apesar do não, e ele acabou renunciando agora, semana passada, né? Então, pode passar isso, José. Vou dar alguns detalhes desse processo de auditoria para que a gente entenda melhor o que aconteceu lá, né? A comissão, essa comissão criada pelo parlamento, foi inaugurada em abril. Os trabalhos começaram em maio e o relatório foi apresentado em junho.
todos vocês que já fizeram algum trabalho de investigação podem deduzir que o prazo foi o quê? Curtíssimo, não é? Foram poucas semanas ali, de maio, de 5 de maio a 4 de maio a 17 de junho, né, para apresentar. Então foi apresentado um trabalho preliminar, lógico. E nós tivemos que eleger um foco, porque não daria para abordar tudo. Então nós elegemos o foco de 2010 para cá. Por que 2010? Porque 2010 foi o ano em que a chamada Troika, todo mundo sabe o que é a Troika, é a trinca FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia. Essas três instituições passaram a intervir na Grécia a partir de 2010 por conta desses acordos de salvamento à Grécia, entre aspas, né? Nós analisamos 2 acordos, basicamente. O de 2010, que é conhecido como acordo bilateral, inclusive é o que dá margem a muitas notícias que a gente vê até aqui no Brasil, de que o povo europeu está se sacrificando para ajudar os gregos. Vocês já ouviram isso? Então, é por conta desse acordo conhecido como bilateral. E 2012, o acordo com aquela empresa de Luxemburgo, a EFSF, que vem a ser a maior credora da Grécia. Eu vou explicar daqui a pouco. O resultado, já disse, a Grécia não foi beneficiada. E depois, quem quiser, tem um artigo que nós publicamos, Tragédia Grega esconde segredo de bancos privados. Inclusive o IHU aqui do Sul, o Instituto Unicinos, publicou também. Esse artigo traz alguns detalhes do nosso trabalho lá. Quem são os credores da Grécia? A letra está pequena, porque eu vou deixar esse material aí, para vocês visitarem depois, porque agora eu vou falar muito rápido. Mas o material vai ficar aqui para vocês, inclusive, usarem à vontade, tá bom? Porque essa informação não sai, né, gente, na mídia. Então, a gente tem que deixar aí bem explicado para a militância aproveitar. A maior credora da Grécia, o total da dívida da Grécia, quando nós analisamos, é 312 bilhões de euros em maio deste ano. Um terço disso, cerca de 130 bilhões, quer dizer, a maior parte da dívida é para com essa empresa, EFSF, tá? Essa empresa foi criada em maio de 2010 por imposição do FMI. Olha só, foi o FMI que defende os interesses dos bancos privados, nós sabemos disso desde a década de 80, com a nossa história aqui na América Latina, é que determinou a criação dessa empresa em Luxemburgo. Já falei, os sócios são 17 países europeus. Os países se comprometeram lá em 2010 com garantias para essa empresa de 440 bilhões de euros. No ano seguinte, as garantias aumentaram para 780 bilhões de euros. Só isso aí já prova que essa empresa não foi para a Grécia. Quantas vezes a dívida da Grécia essa empresa tem garantia, né? O contrato que criou, o acordo que criou essa empresa, não foi disponibilizado para nós na Grécia. Eu consegui encontrar esse acordo numa biblioteca virtual da Irlanda. Uma biblioteca de documentos oficiais da Irlanda, porque a Irlanda é um dos 17 países. Baixei rápido e imprimi, porque muita coisa que eu encontrei lá e não fiz isso, depois fui procurar de novo, não encontrei mais. Então, começamos a estudar esse acordo. E num determinado ponto desse acordo dizia: os países podem delegar suas atribuições em relação às garantias. A direção da FSF pode delegar suas atribuições. Peraí, quem está mandando nessa empresa? Todo mundo pode delegar? A diretoria pode delegar, os membros podem delegar. Quem está dirigindo? E fomos pesquisar. Sabe quem dirige de fato a EFSF? A Agência de Dívida Alemã. Quando eu apresentei isso lá no parlamento, na minha parte do relatório, esse burburinho que vocês fizeram foi muito mais forte lá. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Tá?
Por isso que a auditoria é uma ferramenta muito importante. Tá? Bom, desses 130 bilhões, um dos programas dessa FSF, de 48,2 bilhões, fora os encargos, fora os custos, inclusive custos com passagens, advogados, custos burocráticos, tudo a Grécia que paga. Isso tudo não está computado ali naqueles 48,2. Daqueles 130, 48,2 vão direto para os bancos privados gregos. Olha só, o que nós descobrimos? A EFSF emite papéis bem problemáticos, muitos deles são registrados na Bolsa de Luxemburgo. Esses papéis entram no Banco Central da Grécia. Papel, não é dinheiro não. O Banco Central da Grécia, quando esse papel chega lá, registra a dívida. Imaginem, 48,2 bilhões de euros. Não entrou dinheiro, entrou papel. Essa parte foi totalmente comprovada. Esse papel é transferido pelo Banco Central da Grécia para um fundo privado grego, criado também por imposição do FMI. Esse fundo privado grego, o que ele faz? Pega esses papéis que vêm lá da FSF com garantia dos países, entrega para os bancos privados gregos. Tá? Entrega. Os bancos privados entregam papéis podres, sem garantia, para esse fundo privado. Vocês estão vendo como é que o salvamento bancário se dá? Deu para entender? Utilizando a dívida pública, trocando papéis que vêm da F emitidos pelos bancos privados, fazendo essa troca. Essa revelação, gente, foi muito importante. Movimentos sociais da Irlanda, de Portugal, já estão procurando isso aqui para comprar, porque todo mundo sabia que os países tomaram a decisão de salvar os bancos. Todo mundo sabia que essa dívida não estava ajudando os países, porque eles estão vendo lá que não tem investimento. Então, cadê a contrapartida dessa dívida? Isso se sabia, mas o como, o modus operandi, nós revelamos lá. Isso aí foi mérito da auditoria. Bom, a Grécia não obteve nenhum benefício desses empréstimos vindos da EFSF, desde 2012, tá? O próprio balanço do Banco Central da Grécia comprova isso aí. Então, vocês estão vendo o que provocou a crise lá? O aprofundamento da crise? Pode passar. O outro maior credor da Grécia, de 52 bilhões, é o bilateral. É aquele acordo que todo mundo acha que os pagadores de impostos de todos os países é que estão salvando a Grécia. O que nós provamos? Esse acordo, gente, um desrespeito. Na verdade, não é um acordo, são dois. Dois interligados. Quando você começa a ler, o anexo de um deles é um outro acordo e uma redação que humilha a gente, porque a gente lê, não entende nada. Lê de novo, não entende nada. De novo, de novo, de novo. Um negócio humilhante, sabe? E de propósito, aqueles parágrafos intermináveis, sem pontuação, que pula de um assunto para o outro, que você tem que ir lendo e fazendo umas barras assim, depois separando o que interessa e o que não interessa. Para decifrar, isso aí é para ninguém entender. Sabe por quê? Sabe o que foi esse acordo? Os países não emprestam para a Grécia. Os países entregam dinheiro para uma conta no Banco Central Europeu. Quando essa confusão de 3 em 1 acordos não trazia a data dos desembolsos, não trazia data do repagamento, nada. Essa confusão toda só para confundir, porque no fundo, a cada período em que um volume de títulos da dívida grega estavam para vencer,
inclusive aqueles títulos considerados ilegais, decorrentes de fraudes e tudo mais, a Comissão Europeia dava o sinal para que os países depositassem dinheiro nessa conta no Banco Central Europeu. E dessa conta, o dinheiro já ia diretamente para os bancos privados, principalmente bancos privados alemães e franceses, que detinham aqueles títulos problemáticos, e por serem problemáticos, eles chegaram a ser vendidos. Nós mapeamos lá uma das operações, esses títulos estavam sendo vendidos por 16% do valor de face. Então, esse acordo chamado bilateral, a Grécia registrou uma dívida de 52,9 bilhões de euros. Ele foi um esquema para resgatar títulos em mãos de bancos privados, que se eles tivessem que vendê-los no mercado, eles iam receber 16%. Por meio desse acordo, eles receberam 100% e a Grécia ficou devendo 100%. Que tal? O mais grave é que a Grécia tem que reembolsar tudo isso em dinheiro vivo. Como? Cortando gasto social, fazendo ajuste fiscal, austeridade em cima do povo, né? E vendendo patrimônio, né? A privatização. Bom, o terceiro credor, Banco Central Europeu, naquele programa que eu falei lá no início, ilegal, lançado em maio de 2010, para comprar títulos no mercado. Comprou títulos desvalorizados em mercado e agora exige da Grécia o repagamento integral. Um grande negócio, né? É isso que a dívida virou, um grande negócio financeiro. O FMI nunca entregou dinheiro para a Grécia, mas tem uma dívida registrada de 20,6 bilhões de euros. Porque o empréstimo do FMI é stand-by. Sempre foi. Igual aquele aparelho que fica na nossa casa lá com a luzinha, stand-by, não está ligado. Fica lá. Quando é que ele é acionado? Quando aparece alguma obrigação que tem que ser paga para os bancos privados. Aí aciona, a Grécia registra a dívida e o pagamento vai para o banco. Tá? Então, gente, esses exemplos mostram que aquela ideia que nós temos de dívida pública, né? Poxa, a dívida, a gente tem que honrar a dívida, porque um dia nós pegamos esse dinheiro. Essa ideia não existe na prática. A dívida pública virou um grande negócio financeiro. Vocês estão vendo os exemplos dos credores da Grécia? Vamos lá. No fim das contas, o que esses acordos possibilitaram de 2010 a 2014? Uma substituição. A dívida que era em ativos problemáticos, 200 bilhões de euros na Grécia, se transformou em dívida dívida bilateral, dívida com a EFSF, dívida com a FMI. E antes, o que era? Títulos em mãos de bancos. Tá? Então, para os bancos não levarem prejuízos, porque esses títulos se desvalorizaram absurdamente por causa de muita coisa errada que foi feita, né? Não só por governos anteriores gregos, mas principalmente pelos próprios bancos, para eles não perderem dinheiro, foram feitos esses acordos ilegítimos para salvar os bancos. E a tendência, isso aqui, é aumentar muito, porque nós pegamos só até aqui 2014 e agora com esse novo acordo a coisa vai se aprofundar ainda mais. Bom, quais as consequências econômicas e sociais desses acordos? A queda do PIB. De 2010 para cá, o PIB da Grécia encolheu 23%. Quase um quarto. A economia grega encolheu. Queda do orçamento. Encolheu 40 bilhões de euros. O desemprego recorde para jovens. 60% dos jovens gregos estão desempregados. Os 110 mil jovens deixaram o país. E esses 110 mil são os que têm mestrado, doutorado, que conseguiram arrumar emprego fora.
Isso também, né, a migração é um prejuízo enorme. Quanto um país tem que investir para ter pessoas formadas, não é? Fechamento de vários serviços públicos, a começar pelas creches, porque as mulheres foram desempregadas em massa. E se as mulheres estão em casa, para que creche? Elas cuidam dos seus filhos, para que assistência social? Elas cuidam dos seus idosos, dos incapazes, etc. Então isso aí não foi à toa que a primeira vez que eu fui à Grécia em 2011, o movimento de mulheres era o mais aguerrido. Redução de salários. Uma das pessoas que trabalhava com a gente lá na comissão de auditoria teve redução de 60% do seu salário. Redução de aposentadorias e de pensões. Contra-reformas da Previdência, tributária, privatizações, gente. Tem esse site, depois vocês podem entrar no Google com essas letras, HRADF, é um site, tipo um site de vendas, Shoptime, só que o que está lá, ilhas, terras, portos, aeroportos, empresas, companhias de água. Aqui no Brasil não está muito diferente não, né? A gente só não tem o site, mas está lá. O país à venda na internet, é uma coisa deprimente. A degradação social, famílias nas ruas, famílias vivendo de lixo. E os suicídios. A taxa de suicídio alcançou níveis tão alarmantes que tem um programa do Ministério de Saúde grego para amparar as pessoas, porque as pessoas têm famílias, gente, que o pai, a mãe, todos os filhos estão desempregados. Perderam a casa, morando na rua. Então, um drama social sem precedentes. Né? Tudo isso para pagar que dívida? Essa dívida que eu demonstrei para vocês aqui, os credores. Olha aqui, essa pizza também foi uma contribuição da Auditoria Cidadã lá na Grécia. Tá? Não foi fácil, porque os dados nos foram dados em grego, vocês podem ver pela fonte. Tá? Mas a gente conseguiu amigos lá para traduzir. O que vai para a dívida lá? 56%. 50 mais 5 ali de juros, mais 1 de encargos. O que resta, gente, de Estado na Grécia é o que vocês estão vendo em azul ali, ó, no gráfico. Tá? Olha só, e querem, nesse plano novo agora, que o Tsipras acabou de assinar, mais 50 bilhões de privatizações. Então, como é que vai ser? Né? Pode passar. Concluindo essa parte da Grécia, ficou evidente, pela análise dos acordos que eu expliquei para vocês, o imenso poderio do sistema financeiro privado no comando do Banco Central Europeu e dos países. Porque esses foram os interesses defendidos e foram esses que levaram a vantagem com esses acordos. Uma articulação desse poder financeiro nas demais instituições, né? na Troika, no FMI, lógico, no Banco Central Europeu, na Comissão Europeia. Aqueles acordos que nós analisamos, o de 2010 bilateral e o de 2012 com a empresa de Luxemburgo, está lá, tem até um artigo do próprio acordo. Eles foram feitos pela Troika. Não se tratou de uma iniciativa da Grécia. Tá? E contém cláusulas ilegais, cláusulas abusivas. Tem uma cláusula, gente, que diz assim, se algo aqui for considerado ilegal, deve ser considerado o espírito do acordo. Gente, isso está escrito, espírito. Quer dizer, entendeu? Em que ponto nós estamos? O Banco Central publica lá uma lista de atos ilegais e justifica o quê? Atos fora do padrão. Face à turbulência financeira. E o acordo ilegal está lá. Se algo aqui for considerado ilegal, é para ser considerado o espírito do acordo. Ora, o espírito o quê? Para beneficiar o sistema financeiro. Né? Esse novo acordo de 2015 aprofunda o processo e mais, ele tenta passar a limpo
aquilo que poderia ser refutado com essa FSF, empresa de Luxemburgo, paraíso fiscal, o que ele faz? Troca essa dívida com a FSF por uma nova dívida com outro organismo que se chama ESM, já um pouco mais formal, criado por um tratado europeu. Entendeu como que vão fazendo? Pegam um lixo e vão transformando aquilo num filé mignon, né? E a Grécia tem que pagar. A Troika comemorou a renúncia do Tsipras. Porque agora, o que está acontecendo lá? A esquerda rachou, convocaram novas eleições, ele pode até se candidatar, mas com alianças mais à direita, com outras propostas, né? E a dívida pública grega, essa é a principal conclusão para nós, né? Muitas semelhanças com o processo de endividamento de outros países. Então, as descobertas que nós fizemos lá já estão ajudando os movimentos, inclusive de auditoria cidadã, em Portugal, na Irlanda, na Itália, né, para avançar na denúncia disso que a gente descobriu lá. E semelhança também com algumas coisas aqui na América Latina, né? O mesmo esquema que beneficia bancos, o mesmo modus operandi, a mesma interferência do FMI, né? É o sistema da dívida atuando, né? Então, essa foi uma primeira passeada aí na questão da Grécia. Agora, aqui no Brasil, né? Qual é a nossa conjuntura? Nós estamos vivendo esse ano um aprofundamento da crise, sob vários aspectos, né? Uma crise econômica que eu coloco ali seletiva, porque tem alguns setores que não estão em crise não, né? Tem setores que estão bombando de lucrar, como os bancos e certos setores industriais muito especiais, né? Uma crise social, uma crise política, né? Com essa questão toda da corrupção, e no meio desse caos, o capital está avançando porque as concessões para segurar o governo e tudo mais são impressionantes. Nós estamos assistindo a elevação dos juros, elevação do lucro dos bancos, alguns mecanismos financeiros, gente, como o swap. Vocês estão acompanhando o prejuízo do Banco Central com essas operações, que dão garantia da variação cambial para os bancos? Isso tudo está sendo transformado em dívida. Vocês sabiam disso? Isso está sendo transformado em dívida. Por quê? A perda do swap é levada para a conta do juro da dívida. E como é que nós estamos pagando o juro da dívida? Eu falei lá no início. Com emissão de nova dívida. Então, isso aqui é um escândalo. Aceleração das privatizações. Eu até botei o cartaz ali, ó. O PIL, Programa de Investimento em Logística. Está na segunda fase. Está na segunda fase agora. A primeira fase foi lançada em 2013, no auditório do Goldman Sachs, em Nova York. Agora, nós estamos na segunda fase. A Dilma foi de novo aos Estados Unidos e foi à Itália fazer a propaganda das oportunidades em infraestrutura no Brasil, e que nem lá na Grécia, tá? Só não tem o site aqui no Brasil, mas a privatização tá aí, ó, oferecendo de bandeja, tá? E também o avanço de contra-reformas, né? E temos que prestar muita atenção nesses acordos internacionais feitos com os Estados Unidos agora em 2015. Ela assinou lá 6 acordos, 3 na área de segurança, inclusive da Amazônia, que nós temos que analisar essa questão. Bom, o modelo econômico, para a gente entender a atuação do sistema da dívida aqui no Brasil, temos que entender que o modelo econômico em vigor aqui, ele é um modelo econômico desenhado para concentrar riqueza e renda. É para isso. Quando a gente entende isso, é que a gente compreende por que o modelo tributário é do jeito que é, totalmente às avessas.
totalmente injusto, regressivo. Quem tem menos paga mais, quem tem mais, os lucros, as grandes fortunas, a remessa para o exterior, isento, não é? Ainda recebe incentivos, o sistema da dívida com todos os privilégios que nós já mencionamos, um modelo econômico calcado em metas estéreis, como o superávit e a meta de inflação, de uma maneira que não controla o tipo de inflação que nós temos. Pelo contrário, só beneficia o setor financeiro com juros altos, não é? A inflação que nós temos, eu não sei se já foi falado no início de manhã, a inflação provocada principalmente pelo aumento, né, das tarifas, que juros não controla isso. O descontrole sobre a movimentação de capitais é essencial para esse modelo voltado para a concentração de renda e riqueza. Por quê? Você já deve ter ouvido. Ah, se tributar o capital foge do país. Não é isso que dizem? Por que que foge? Foge porque não tem controle de capitais. Então, esse ponto é fundamental para esse modelo. Então, quando nós entendemos que é um modelo voltado para concentrar renda e riqueza, a gente entende por que todos esses temas que a gente denuncia e luta para mudar, funcionam do jeito que funcionam, estão servindo a esse modelo. O resultado é o desenvolvimento socioeconômico totalmente travado. O gigante Brasil, porque o Brasil não é qualquer país, né, gente? O gigante Brasil, com insuficiência de investimentos em direitos sociais, educação, saúde, segurança, assistência, etc. Infraestrutura péssima, decadente, não é? Ciência e tecnologia, investimentos que deveriam alavancar nosso desenvolvimento, não tem recurso para nada. Reforma agrária. Qual é o espaço para a reforma agrária num modelo voltado para a concentração de renda e riqueza? Não há. Ele é voltado para o latifúndio. Então, por isso é que não avança, né? E no meio disso tudo, estamos vivendo desindustrialização há anos. O país andando para trás, não é? Política salarial restritiva, claro. Se o modelo é voltado para a concentração de renda, eles vão distribuir bons salários para as pessoas? Não. A política é essa, né? Então, quando nós compreendemos isso, fica mais fácil até direcionar as nossas lutas, né? E entender a conjugação das pautas, né? Porque muitas vezes, né, uma pauta específica não avança. Por quê? Porque ela está amarrada com as outras, né? A conjuntura esse ano de aumento de tarifas, o ano iniciou com tarifaço, aumento de energia, telefonia, etc. Essas tarifas compõem todos os preços, então é evidente que houve um aumento de inflação. Qual o remédio que o governo usa para combater a inflação? Aumentar juros. E eu pergunto para vocês, aumentar juros vai fazer diminuir a conta da energia? Da telefonia? De alguns alimentos? Não vai. Então, junta política agrícola equivocada e política macroeconômica equivocada, modelo econômico voltado para concentrar renda, os juros já subiram, a Selic já subiu esse ano não, das eleições para cá, 30%. Nas eleições estava em 11%, que já é uma taxa altíssima. Agora já está em 14,25%. Já saltou de 11% para 14,25%. E já tem comentarista falando que tem que subir mais, né? E as taxas de mercado superam 300%, por culpa do Banco Central, tá? Que enxuga, é a outra perna do controle da inflação. O Banco Central enxuga o excesso, o que ele considera, né, excesso de moeda, que na verdade não é excesso de moeda, é excesso de liquidez. Na verdade, é sobra de caixa, porque os bancos não estão conseguindo emprestar a essas taxas de 360% ao ano. Quantas pessoas estão dispostas a pagar isso?
para tentar arrecadar mais, mas cortando gastos, direitos sociais, investimentos e continuando com as privatizações, né? Como o programa do Pio que eu acabei de... Desculpa. Quem manda você seu xará? O PIB com crescimento nulo e previsão até negativa, né? Aí eu pergunto para vocês, essa conjuntura desse ano, isso é só esse ano? É só porque nós estamos em crise política, porque a Dilma que está lá e etc? Ou é uma questão estrutural do modelo voltado para a concentração de renda e riqueza? Não é? Então, essa situação, pode passar, está relacionada, está provocando essa injustiça que é refletida no nosso orçamento. Esse orçamento é um orçamento consolidado, ele compreende tudo que o país arrecada com tributos, tudo que ele arrecada com a colocação de títulos, receita financeira, receita patrimonial das privatizações, tá? Tá tudo computado aí. Quase a metade para juros e amortizações da dívida. Saúde e educação, menos de 4%. Previdência ainda pega 21,7% por causa da vinculação constitucional. E é super atacada, né? Como se houvesse um déficit da Previdência que não existe. A Previdência está incluída na Seguridade Social, junto com a saúde e assistência. As três juntas têm financiamento próprio previsto na Constituição Federal, da COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é paga por todos nós trabalhadores também, a contribuição dos trabalhadores, das empresas, de tal forma que, em 2014, a Seguridade Social foi superavitária em 53 bilhões de reais. Nós teríamos que estar discutindo como melhorar os proventos de aposentadoria do regime geral, como melhorar a assistência social, como melhorar o sistema de saúde. E para onde foram os 53 bilhões que sobraram na Seguridade? Para o sistema da dívida. E eles não estão satisfeitos, querem mais, né? Bom, esse quadro aqui dá uma análise longa, vai ficar aí para vocês... Quanto tempo me sobra? Nem falo. Bom... Aqui, enquanto a pizza mostra um ano, esse gráfico mostra de 95 a 2014. E ele mostra, em termos nominais, muito bem, o que aconteceu com o Plano Real. O Plano Real manteve congelados, gente, olha ali, os gastos com educação e cultura, com saúde e saneamento. Pessoal em cargos, né, que gostam de dizer que servidor público é que é responsável pelo rombo das contas públicas, olha o gráfico. Não é, né? Olha ali, Previdência e Assistência, que tem receita própria, e olha lá o juro da dívida. Juros e amortizações. E vocês estão vendo o descolamento lá logo no início do Plano Real? Ali foi o momento de gerar a dívida. Com juros altíssimos. Passaram de 45% os juros lá naquele início da década de 90. Não é? E estava tudo congelado, menos a dívida. A dívida continuou tendo atualização monetária mensal, cumulativa, pelo IGPM. O IPCA, que mede a inflação oficial, estava lá embaixo. Mas o IGPM, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição privada, computa variação do dólar, computa expectativas de inflação que muitas vezes nem se concretizam, né? Olha lá o que provocou a correção pelo IGPM mais os juros de 40% ao ano. Provocou esse descolamento da dívida pública ali no início. E depois de gerada a dívida, é muito fácil fazê-la se multiplicar por ela mesma, né? Quando se fala da dívida, né, vem toda a carga moral, né? Temos que pagar, temos que honrar essa dívida.
Então, nós relacionamos aqui várias ilegalidades que estão acontecendo hoje, na dívida pública. Porque ilegalidades históricas eu já expliquei aqui de outras vezes, e hoje acho que eu já consumi mais tempo do que podia lá com a Grécia, né? Hoje, gente, continua acontecendo juros sobre juros, que é a figura do anatocismo, que é ilegal. Continua acontecendo atualização monetária mensal, cumulativa, sem que exista um ato legal que autorize isso para a dívida federal. Não tem um ato legal que autorize a atualização monetária automática da dívida federal e ela está sendo atualizada. Tá? Contabilização de parte dos juros como se fosse amortizações, para fugir daquela ilegalidade do artigo 167 da Constituição que eu falei lá no início, não pode pagar juros com dívida. Então, o que eles fazem? Contabilizam uma parte dos juros como se fosse capital. Com essa manobra aí, é que estão conseguindo emitir dívida para pagar juros. Tá? Geração de dívida sem contrapartida alguma. Aí que entra a operação de swap. Se vocês olharem lá na tabela, todo mundo sabe o que é essa swap? O Banco Central faz um contrato. Vamos supor, o dólar estava baixo. Não estava um tempo atrás, o dólar não estava baixo? Chegou a 1,50. Quando o dólar está baixo, está dando a tendência dos especuladores, principalmente bancos, é querer comprar dólar, porque ele sabe que o dólar vai subir, correto? Então o Banco Central, para evitar compra de dólar, porque não tem controle de capitais, então podem comprar dólar à vontade. O correto seria o quê? Controle de capitais, mas não se faz controle de capitais. Então, para evitar compra excessiva de dólares, o Banco Central diz o seguinte: não compre dólar não, faz esse contrato comigo, eu te ofereço o contrato aqui, se o dólar subir, eu te pago a diferença. Já sabendo que o dólar vai subir. Então, e ele dá esse nome de swap, que é uma troca. Ele faz esse contrato e o banco fica de pagar uma taxa de juros, não é? Por essa, como se fosse uma garantia. O que está acontecendo agora que o dólar deu essa subida? Nos últimos meses, nos últimos 11 meses, pegando somente os resultados negativos, 128 bilhões. Se pegar só os 7 meses desse ano, dá 83 bilhões. Eu pergunto para vocês, qual foi o benefício do país com isso aí? O que o país recebeu desses 128 bilhões? Só nos últimos meses. Não recebeu nada. Isso aí é operação financeira, mecanismo irresponsável. Flagrantemente em benefício do setor financeiro privado, feito pelo Banco Central. Que gerou dívida. Sobre esses 128 bilhões, nós já estamos pagando juros, todos nós. Tá? As tais operações compromissadas que eu já mencionei também, 1 trilhão e 100. Nós remunerando sobra de caixa dos bancos. E mais, com isso, incentivando as taxas de juros altas dos bancos. Eu pergunto para vocês, se em vez de o Banco Central tirar esse 1 trilhão e 100 dos bancos e entregar a dívida, o que vocês acham que aconteceria se esse 1 trilhão e 100 estivesse no caixa dos bancos? Eles iriam fazer o quê? Tentar emprestar esse dinheiro. Mas a população não quer pagar a taxa de juros de quase 400% ao ano. O que ele teria que fazer? Baixar os juros. Então, o juro de mercado no Brasil é esse escândalo de quase 400%. Por quê? Por atuação do Banco Central. Não é? Então, esses são indícios, gente, de ilegalidades, de ilegitimidades atuais que estão acontecendo agora, durante a crise. Não é?
Conflito de interesse do estabelecimento da taxa Selic, porque o Banco Central convida os representantes do mercado financeiro para fazer análise das variáveis, e é claro que eles analisam que tem que subir mais ainda os juros, né? Descumprimento de atribuições legais, constitucionais pelos órgãos de controle. Pela primeira vez agora esses dias, o TCU soltou uma lista de 35 irregularidades na dívida pública. Conseguimos tirar o TCU da toca, de tanto falar publicamente, igual eu estou falando aqui, que devia auditar a dívida e não audita. CGU devia auditar a dívida e não audita. Congresso Nacional, idem. Ministério Público, idem. Então, atribuições legais, constitucionais estão deixando de ser cumpridas. Não é? Não por incompetência das pessoas, porque o tema não entra na pauta. Não entra. Não é? E tudo isso com graves consequências sociais. Não é? Os danos financeiros estão atingindo direitos fundamentais. Só o contingenciamento esse ano, os decretos de contingenciamento, o primeiro foi quase 70 bilhões, o segundo mais de 10 bilhões, atingindo direitos fundamentais de saúde, educação, etc. Né? Por isso é que a gente fala de uma corrupção, gente, institucionalizada. Eu pergunto a vocês, esse caso aí do swap, isso aí é ou não é um tipo de corrupção? Entendeu? Essa questão aí do mercado aberto, das operações, isso aí é ou não é um tipo de corrupção? Deslavada. A falta de auditoria dos órgãos que têm obrigação de fazer e não fazem. Não é? Então, é por isso que a gente fala que é uma corrupção institucionalizada no modelo. Alguém está ganhando muito e não existe crise para esse setor. É o setor financeiro. Não é? Os lucros dos bancos ano passado ultrapassaram 80 bilhões de reais, no ano anterior ultrapassaram 70, no anterior idem. Né? Claro, juros à vontade, remunerando sobra de caixa, benesses tributárias e tudo mais, né? Pode passar. Bom, não vai dar tempo de fazer o histórico da dívida, mas nós estamos falando aqui da dívida externa, que não acabou, o pagamento ao FMI, aquela quedazinha ali do gráfico, em 2005, um pagamento antecipado em condições que provocaram dano financeiro ao país. O Brasil pagou ao FMI uma dívida em dólar que estava caindo e uma dívida que custava 4% ao ano. Pagou em reais, emitiu títulos em reais para pagar essa dívida, moeda que estava valorizando e que na época os títulos estavam em 19% ao ano. Então, o pagamento antecipado ao FMI não significou um pagamento, a dívida apenas trocou de mãos. Deixamos de dever o FMI a 4% em dólar, que estava caindo, e passamos a dever aos bancos privados que compram os títulos em reais, que estava valorizando, a 19%. Essa foi a queda. Ao mesmo tempo, nós identificamos resgate antecipado de títulos da dívida externa com pagamento de ágio. Investidores que tinham comprado títulos da dívida brasileira em reais e o real caiu, investidores que tinham comprado título da dívida externa em dólar e o dólar caiu, queriam ficar livres porque o dólar ia cair mais. O dólar nessa época estava em 2,8 e ele chegou a 1,50. Eles ficaram livres dos títulos em dólar e o Brasil ainda pagou ágio para cobrir a perda pela desvalorização do dólar. Então, é mais uma prova do esquema financeiro por trás da dívida. O histórico da dívida externa que nós estamos tratando começa a se agravar na década de 70 com a ditadura, a dívida se multiplica por ela mesma no final da década de 70 com a alta unilateral dos juros,
Na década de 80, dívidas privadas são incorporadas à dívida pública. Uma sequência de CPIs na década de 80, os relatórios estão na nossa página, com muitas ilegalidades. Nada disso foi considerado, foi levado em consideração. No início da década de 90, há uma suspeita de prescrição da dívida externa em títulos com bancos. Isso também foi ignorado. E, gente, isso é muito grave, porque suspeita de prescrição, uma dívida prescrita é uma dívida morta. Isso também foi ignorado. E essa dívida toda com bancos privados internacionais, que tem uma sequência aí de ilegalidades, foi transformada em títulos Brady, no plano Brady realizado em mais de 20 países na época. Esses títulos, esses papéis, decorrentes de tudo isso, foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. Outra parte foi transformada em dívida interna, quando a dívida interna estava pagando aí 45% de juros. Que tal? Você pega um histórico desse, né? E atualmente a dívida cresceu demais, principalmente contraída pelo setor privado. E podem escrever que agora com a crise nós vamos assistir de novo ao que assistimos na década de 80, estatização de dívida externa privada. Podem escrever, depois vocês vão colocar a data em que isso vai acontecer. Tá? E a chamada dívida interna? Não é tão interna assim, né? Porque quem compra são os bancos privados, inclusive bancos estrangeiros. Ela já supera hoje, no último dado do Banco Central, 3 trilhões e 600 bilhões de reais. E eu pergunto para vocês, qual é a contrapartida desse montante de títulos? O dado publicado, inclusive que saiu esse fim de semana nos jornais, é 2 trilhões e meio. Porque eles não computam aquele 1 trilhão e 100 que o Banco Central utiliza nas operações de mercado aberto. Mas tem que computar, porque aqueles títulos não ficam parados com o Banco Central. O Tesouro entrega para o Banco Central e o Banco Central troca com os bancos, tá? Os números estão aqui, só para deixar o registro. Os nossos números são diferentes dos números que aparecem nos jornais, porque nós colocamos sempre a dívida bruta. No caso da dívida externa, a gente computa a dívida externa bruta do jeitinho que está lá na página do Banco Central, que computa inclusive a parte privada da dívida externa, que tem garantia do governo. A dívida interna, somando as duas, convertendo lá em reais, 86% do PIB. Se tirar a parte privada da dívida externa, já ultrapassa 70% do PIB. Tá? Pode passar. Na nossa página nós temos o dividômetro, vocês podem acompanhar sempre atualizado lá. Bom, gente, o resultado de tudo isso, um tremendo paradoxo, né? O nosso rico país, ainda somos a 7ª economia mundial, agora parece que vamos cair, né, com essa queda do PIB, mas ainda estamos considerando como 7ª. Nós temos a pior distribuição de renda do mundo, onde o fosso social, a distância entre ricos e pobres, é a distância mais cruel do mundo. Somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH, medido pela ONU, o que é inaceitável. Se nós somos o 7º mais rico do mundo, né? Como é que podemos ficar nessa situação? Penúltimo no ranking da educação. E isso não é um acaso, é milenar, está até na Bíblia. Você quer acabar com o povo? Negue educação a esse povo. Né? É o que está acontecendo. Né? 128º no ranking do crescimento econômico, claro. Com uma política econômica que esteriliza os recursos na especulação, né? E não faz os investimentos. Né? O que nós queremos com a auditoria é muito simples. Se nós estamos sendo convocados, né, obrigados a pagar uma dívida, porque nós é que estamos pagando, nós não podemos esquecer quem paga a conta, hein? Somos nós. Se nós somos chamados a pagar essa conta,
Nós queremos simplesmente saber que dívida é essa. De onde veio, quanto tomamos emprestado, quem se beneficiou, o que é dívida mesmo, o que é mecanismo financeiro, mera geração de dívida, não é? Nesse esquema aí do sistema da dívida, nós temos que segregar isso aí. E qual é a ferramenta para fazer isso? Auditoria. Né? Porque a auditoria vai documentar isso aí, responder essas perguntas com base em documentos oficiais. Né? A auditoria não é uma ideia da nossa cabeça, a auditoria está prevista na Constituição Federal, nunca foi cumprida. A sociedade já se mobilizou, já realizou o plebiscito em 2000, muitos aqui, creio que participaram desse movimento do plebiscito. Os resultados do plebiscito foram entregues aos poderes constituídos, nada aconteceu, mas desse movimento resultou a criação da Auditoria Cidadã da Dívida, em respeito à Constituição, em respeito aos mais de 6 milhões de votos do plebiscito. Nosso passo mais importante no Brasil foi a CPI da Dívida Pública em 2009, na mesma época que estava acontecendo a CPI do Cachoeira. Geralmente eu pergunto, quem ouviu falar da CPI do Cachoeira? Todo mundo, né? A CPI do Cachoeira estava tratando de um desvio de 100 mil reais. A CPI da dívida estava tratando de metade do orçamento federal. Quem ouviu falar da CPI da dívida? Quase ninguém, né? Então, a CPI foi uma iniciativa do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Foi criada em dezembro de 2008, mas demorou 9 meses, um parto para ser instalada. Foi muito difícil, foi muita luta para instalar essa CPI. Ela durou até maio de 2010, apurou diversas ilegalidades, ilegitimidades, relatório de 1000 páginas. Nós preparamos para assessorar a CPI. Esses relatórios foram entregues ao Ministério Público e o que aconteceu até agora? Até agora nada. Por isso é que essa pressão que está acontecendo em todos os estados é importante. Essa semana nos ligaram do Ministério Público querendo retomar as reuniões e tudo mais. Quem sabe, né? Já pode ser um resultado dessa nossa mobilização. Bom, o Equador, pode passar, o Equador deu uma lição de soberania ao mundo nessa questão da auditoria. O presidente criou uma comissão por decreto para fazer auditoria daquele país. Né? Depois de 14 meses, o resultado está aqui, ó, pode passar. Nesse gráfico, a coluna azul, gasto social, a coluna vermelha, gasto com a dívida. Olha como a dívida superava o gasto social em 2007. Está dando para enxergar 2007 ali? Quando o Rafael Correia assume, o gasto com a dívida em vermelho ali ainda era bem maior do que o gasto social. Quando nós entregamos o resultado da auditoria, em 2008, e ele recebeu aquele relatório, ele já suspendeu o pagamento dos juros que deveriam ter sido feitos em novembro, ele suspendeu e destinou os recursos para saúde e educação. Pela primeira vez, a coluna azul do gasto social supera o gasto com a dívida. E no ano seguinte, no início do ano, ele fez uma proposta aos detentores dos títulos, que recompraria aqueles títulos por no máximo 30% do valor, com base nas ilegalidades comprovadas no processo de auditoria. Qual foi a grande surpresa? 95% entregou os títulos e ele anulou 70% dessa dívida externa em títulos. A trajetória do gasto social continua quando ele anula, olha lá como cai ainda mais o gasto com a dívida. Depois, a dívida até aumentou, o que é bom, porque dizem que o país que enfrenta o setor financeiro fica isolado. Não, ele continuou tendo acesso a créditos, né? Para concluir, como é que nós vamos enfrentar esse esquema, um esquema mundial, né, que está aí submetendo países e povos? Só mesmo através do conhecimento.
Nós temos que expandir esse conhecimento e o que não é fácil, né? A gente não acha nem tanta bibliografia sobre essa questão da dívida. Esse livro mesmo da dívida dos estados que nós temos é o único livro no Brasil sobre a dívida dos estados. Como é que pode uma coisa dessa? Não tem. Então, é difícil, né, construir esse conhecimento, mas é o nosso desafio. Criar mobilização social consciente. Nós temos que criar uma mobilização muito forte para reverter esse modelo e partir para ações concretas, não é? Participar dos núcleos da auditoria cidadã. Nós temos núcleos em alguns estados, aqui no Rio Grande do Sul temos um núcleo, ficam aí as pessoas convidadas a participar, a criar outros núcleos. Não precisa ser um núcleo só no estado, podem ter vários, não é? Que se somam. Reivindicar a auditoria da dívida com participação cidadã, porque já pensaram na hipótese de contratarem aí uma Price, uma empresa dessas para fazer auditoria? Nós temos que exigir auditoria com participação cidadã para desmascarar o sistema da dívida e redirecionar a aplicação dos recursos para o atendimento dos direitos fundamentais. E participar da construção do Seminário Nacional. Está aqui a nossa proposta, né? Esse seminário aqui é uma preparação para o Seminário Nacional, que vai acontecer em São Paulo, dias 30 e 31 de outubro, né? Para ajudar nesse esforço aí, nós temos as nossas publicações didáticas. Parece que tem alguns exemplares aqui, mas quem não conseguir, nós temos também a venda direta pela editora na internet para que o preço fique mais barato, né? E com isso, gente, agradeço com uma frase, né, do Marx, que diz que a emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos, né? Está nas nossas mãos lutar para modificar esse estado de coisas que não atende à humanidade, não é mesmo? Que só está atendendo ao setor financeiro. Agradeço e fico à disposição aí para o debate. Agora quero ouvir vocês. Obrigada.